Capa. A personagem principal, Niara, está no centro da página, com um sorriso tímido. Apenas seu busto aparece. Ao seu lado direito está a Senhora dos Rios, como uma onda, e feição misteriosa. Ao seu lado está o peixe puraquê, que está próximo ao rosto de Niara. Atrás do puraquê está a búfala, com a sua expressão serena. O fundo do desenho é verde escuro, com algumas variações tonais. Há algumas plantas perto do puraquê, búfala e Senhora dos Rios. O nome da HQ está acima dos personagens. Ele é branco e parece ser cintilante. Possui um par de asas nadadeiras no I. Abaixo dos personagens, há o logotipo do coletivo que criou a HQ. Ele é em formato de lua e dentro há algumas gravuras. Embaixo, essa lua está escrito Serendi, em cor verde. Sinopse. A garota, assustada, quis voltar para casa, mas algo cercava a canoa. Alguma coisa brilhante surgiu na água, embaixo dela, e uma voz ordenou que ela pegasse a arma e não soltasse de forma alguma, senão não escaparia das visagens. Contracapa. Há um retângulo na vertical no formato da página, mas um pouco menor, o que faz parecer o fundo da contracapa, que é o mesmo verde da capa. Logo no início desse retângulo, há um símbolo do coletivo Serendi. Abaixo, a sinopse da HQ. E no meio, os nomes das participantes do coletivo. Embaixo, tem 5 fotos seguindo a ordem das identificações das artistas. No rodapé está a barra dos apoiadores deste projeto. No canto inferior direito, fora do retângulo, há as redes sociais do coletivo e o código da publicação. Título: Niara. No meio da página, o puraquê voador olha para a direita. O peixe tem barbatanas em formato de asas arredondadas. Logo do coletivo Serendi. Uma lua minguante com detalhes marajoaras. Créditos. Niara. Argumento baseado no conto do puraquê de Joseli Dias. Ficha técnica. História. Lívia Souza Guimarães. Roteiro. Lívia Souza Guimarães. Design dos personagens. Luiz Souza Guimarães. Line Art. Ana Júlia da Silva Lustosa. Cores. Francinete Costa Botelho. Diagramação das falas. Marina Costa Pantoja. Coletivo Serendi, @serendi.pa. Niara e o Imaginário Amazônico é um projeto selecionado pela Lei Aldir Blanc, em parceria com Fotoativa e Secult-PA. Quadrinho produzido pelo coletivo Serendi. Página de abertura direita. Na imagem retangular do canto direito, há uma pequena vila. É noite e as luzes das casas da vila estão acesas. Há também o farol iluminando o rio à frente, e a nadadeira de um peixe rosa brilha, apesar da luz do farol não a alcançar. Página 1 e 2. Quadro único. Por entre árvores densas e antigas, junto a saizeiros, há uma vila feita de casas flutuantes, em madeiras pintadas de vivas cores, vermelho e laranja. Do lado direito, um pouco afastado, ergue-se um farol, cujas luzes estão apagadas. É manhã, como se olhássemos da outra margem. A vila está silenciosa. No canto esquerdo, em branco, estão os dizeres Niara, cuja letra I tem uma asa semelhante à de pássaro. Abaixo, no canto direito, estão os dizeres Vila do Farol. Página 3. Quadro 1. De mangas curtas, bermuda e sandália, Niara está no trapiche, ajudando o pai a descarregar as caixas. Niara cantarola, abaixada, segura uma caixa de metade do seu tamanho, enquanto seu pai observa tudo com atenção. Não é para correr, Niara. Avisa. Tem uma peça do farol aí. O pai de Niara tem uma aparência calma, cabelos escuros e pele morena. Ele usa um chapéu de palha e uma camisa regata branca. Quadro 2. O pai olha para cima na direção da pequena de 10 anos e chama sua atenção novamente. Tu me ouviu, filha? Sem correr. E Niara responde sorridente, abraçando a caixa da altura do peito. Tá bom, paizinho. Seus cabelos curtos castanhos, cujos 2 brochinhos tic-tac vermelho prendem a franja para o lado, ondulam ao vento. Quadro 3. Niara caminha pela vila carregando a caixa enquanto cantarola.
O céu de esparsas nuvens não acusa chuva. Página 4, quadro 1. Prontinho! Niara exclama. Deixa a caixa em cima de um caixote de madeira do lado de uma das construções da vila. Ao fundo, depois da proteção do trapiche, está o farol da vila e uma parede de mata nativa. Quadro 2. A menina diz para si mesma, agora eu vou. Mas algo chama sua atenção e a interrompe. Quadro 3. O quê? Niara se espanta ao perceber uma luz misteriosa. O vento bagunça o cabelo e ela se vira para olhar a outra margem do rio. Quadro 4. Próximo à outra margem do rio, a margem proibida, há uma luz flutuando na água. Aquilo lá, diz ela. Quadro 5. Fascinada, Niara exclama, que brilhante! Página 5, quadro 1. Em casa, Niara observa a vista da janela sentada em um banquinho, com os braços apoiados no batente da janela. Está tão calmo que é possível ouvir o barulho da correnteza indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quadro 2. Égua, que chato isso! O dia tá tão parado. A menina diz se virando em nossa direção. Quadro 3. Mãe, o que tem do outro lado do rio? Niara pergunta para a mãe e diz baixinho para si. Eu acho tão lindo o horizonte. Quadro 4. A mãe de Niara está sentada em uma comprida mesa no centro do andar térreo da casa. Do lado direito, uma escada de madeira leva para o andar superior. No fundo e do lado esquerdo, portas com cortinas levam a outros cômodos da casa. De novo essa pergunta, Nia? A mãe responde sem tirar os olhos dos feijões que está catando. É que todo mundo tem medo de lá, Niara insiste. Quadro 4. Foco no nariz e na boca da mãe de Niara. Seus cabelos também ondulados castanhos, assim como seus olhos. A pele é tão morena quanto a de Niara e o nariz e a boca pequeninos. Está usando um vestido comprido verde. As pessoas têm medo porque lá vivem coisas ruins, não acreditas? Quadro 5. Niara, apreensiva, nada responde. Página 6. Quadro 1. A mãe ri. Quadro 2. Niara cruza os braços e resmunga olhando para o lado. Até parece. Tem cara de historinha para búfalo dormir. Quadro 3. Claro que não, mãe, reafirma, abrindo os braços para baixo. Lá fora, o tempo continua calmo. O rio, as nuvens e a mata imperturbáveis. Venha aqui, filhinha. A mãe chama. Quadro 4, 5 e 6. Como se estivéssemos sentados à mesa, vemos a paisagem pela janela. O rio calmo, o céu com poucas nuvens e a outra margem. A mãe continua a dizer, não fique pensando demais nessas coisas. Diz, se tem coisa ruim lá, então coisas ruins podem acontecer. E não fale sobre isso perto de seu pai, certo? Página 7, quadro 1. Lá fora, a luz do meio do rio brilha mais intensa. O próprio ar e o rio com manchas brancas de magia. A sombra da margem em contraste com a luz do sol da manhãzinha. Com o vai e vem suave das águas, chama a menina para o ponto luminoso. Isso é tão brilhante. Quadro 2. Niara, assustada, abre os olhos. Seu rosto iluminado pela luz. Era apenas um sonho. Página 8. Quadro 1. Que sonho estranho. Niara fala, deitada na cama, sonolenta. Seu lençol cobre metade de seu corpo. A cama fica no lado esquerdo superior do quadro, encostada na parede. No pé da cama tem um tapete, onde está a sandália de Niara. Ao lado da cama, possui uma mesinha, onde possui alguns pertences. Quadro 2. Segurando seu travesseiro, diz, bom, melhor eu ir dormir de novo. Acho que eu vou contar para dormir. Quadro 3. Estressada, aperta o travesseiro e solta 2, 3 búfalozinhos. Quadro 4, 5 e 6.
Ela senta na cama furiosa por não conseguir dormir novamente. Fecha os olhos, abre a boca e solta: égua! 7, 8, 9 bufalozinhos. Vira a cabeça para trás, desanimada, e fala: eu não consigo dormir, suspira. Página 9, quadro 1. Lá fora, a noite é estrelada, com poucas nuvens no céu. A lua crescente brilha e pode-se ouvir sons de grilos. Quadro 2. Eu acho que... Nyara abre a porta da sua casa devagar. Quadro 3. Não deve fazer mal se... Ela segura a maçaneta e olha ao redor pela pequena abertura com um pequeno sorriso travesso no rosto. Quadro 4. Eu vi aquilo rapidinho. Ela decide sair de casa. Corre pelo trapiche de madeira, agitada e sorridente. Página 10. Quadro 1. Sob o céu, a lua e as estrelas, apenas os grilos cantam. Quadro 2. Do outro lado da margem, um brilho misterioso cintila intensamente. Plim! Chamando a atenção da nossa protagonista. Quadro 3. Agora, parada no trapiche, de frente para o rio e de costas para nós, ela observa o brilho misterioso. Plim! Oh, que brilhante! Quadro 4. Nyara, de perfil, diz, pensativa: se parece com o meu sonho. Página 11. Quadro 1. Da escada do trapiche, ela vê um barco. O barco ainda está ali. Quadro 2 e 3. Seus pés descem os degraus. Suas mãos desamarram a corda da canoa. Quadro 4. E Nyara, feliz, rema em direção ao brilho. Página 12. Quadro 1. As mãos de Nyara seguram o remo. Quadro 2. Silenciosa e séria, ela segue remando até perto do brilho. Quadro 3. Conforme se aproxima, a atmosfera do brilho a chama. Quadro 4. A canoa de Nyara para próximo à margem proibida. Sua mão esquerda segura o remo e a pouca distância algo brilha sobre a água. Página 13. Quadro 1 e 2. Égua! Diz Nyara assustada. Não. Surpresa. Ela percebe. Quadro 3. Eu não consigo remar, diz. A canoa se inclina pela correnteza. Quadro 4. O que está acontecendo? Pergunta, olhando para baixo. Ao longe, o farol ilumina o rio por onde passou. Quadro 5. A água. Tem algo dentro dela? Nyara segura o remo com as duas mãos e observa a água que começa a borbulhar perto da canoa. Página 14. Quadro 1, 2, 3. Nyara põe o remo na água mexendo e remexendo até bater em algo que brilha. Quadro 4. Nyara morde os lábios, tensa, mas concentrada. Égua! Mas o que é isso dentro da água? Suas sobrancelhas franzidas pelo esforço. Quadro 5. Começa a ventar muito. O barco se inclina mais, a água se agita e da margem proibida os grilos cantam. Mas parece que há mais alguém à espreita. Página 15. Quadro 1. Nyara então olha para frente, alarmada. Quadro 2. De costas para nós, a menina olha para a margem e escuta sons vindo da mata. Quadro 3. Mas que coisa chata! Reclama, retomando a tentativa de tirar o objeto da água. Quadro 4. Atrás dela, na água, pequenas criaturas da água surgem do borbulho. Quadro 5. O remo traz à tona um pedaço de madeira que brilha. Página 16. Quadro 1. Nyara segura o remo e olha assustada em direção ao objeto retirado da água. O objeto é tão brilhante que faz sombra em seu rosto. Oh, isso tá... Quadro 2. A mão estendida e sua voz confirma. Brilhando, completa. Quadro 3. O pedaço de madeira brilhante flutua na água, iluminando seu arredor.
Quadro 4. A mão esquerda de Niara pega a madeira. Eu acho que... Ela diz. Quadro 5. Não faz mal eu tirar ela da água, né? Completa. Mas criaturas de água estão à espreita, próximo à sua canoa. Página 17. Quadro 1. Que legal! Esse negócio brilha! Diz, de costa. Não vemos sua expressão. Quadro 2. O tempo parado parece prever o que aconteceria a seguir. Quadro 3. Niara segura firme na canoa, pois o objeto começa a puxar para cima, enquanto brilha. Mas o que está acontecendo? O vento balança a água e o cabelo de Niara fica esvoaçado. Não consigo controlar. Quadro 4. Seu braço se ergue, assustada e com os olhos arregalados. Niara perde o controle. O meu braço! Página 18. Quadro 1. Cabum! Um raio sai do pedaço de madeira brilhante. Quadro 2. Niara, no meio da canoa, segura com as duas mãos e com força, mas com muita dificuldade, o objeto. Há muita luz e seus olhos quase ficam fechados, olhando em direção ao objeto direcionado para o céu. Quadro 3. O feixe de luz se inclina para o lado, e Niara continua segurando o objeto com força e grita: Ah, não! Página 19, quadro 1. Um feixe de luz corta o espaço para o lado. Quadro 2. O raio ruma para onde fica a vila. Zum! Zamp! E atinge o farol da vila. Quadro 3. Meu Deus, o farol! Tá pegando fogo! Os ribeirinhos da vila dizem, aterrorizados. O farol arde em chamas. Quadro 4 e 5. De onde está? Niara, assustada, olha em direção ao incêndio e se pergunta: Como? E olhando para a madeira conclui: Isso aconteceu. Página 20, quadro 1. Foi... Niara solta o objeto no chão do barco. Quadro 2. Um raio, mano! A menina se afasta para o extremo da canoa. Quadro 3. Niara olha para baixo, na direção do rio, assustada, com os olhos arregalados e a boca aberta, falando para si. O que foi isso agora? Quadro 4. Uma das criaturas da água, próximas à canoa de Niara, estica o bracinho e segura a canoa em que a menina está. Quadro 5. Niara continua assustada, agora pelas criaturinhas, cada vez mais próxima. Niara. Uma voz desconhecida a chama. Página 21, quadro 1. Niara! Niara vira o olhar para o rio. Quadro 2. A voz continua repetindo seu nome. Niara! Niara está cercada pelas criaturas. Niara! Embaixo do barco, de relance, vê-se o rabo de um peixe comprido. A voz lhe dá um comando. Pegue a arma. Eles não vão chegar perto se ela estiver em tuas mãos. Página 22, quadro 1. Certo, a menina diz, sem muita convicção. Quadro 2. Niara se levanta, segurando a borduna para a frente. O quadro a mostra de baixo para cima. Receosa, diz. Paradas! Quadro 3. A borduna brilha em direção das criaturas de água, o que causa o afastamento delas. Niara conclui. Elas têm medo mesmo. Quadro 4, 5 e 6. Então Niara olha para baixo, na direção da água. De repente, ela olha para o horizonte e lamenta. Ah, não! O farol queima iluminando a noite. Página 23, quadro 1. Menina! Um puraquê rosa aparece em frente ao rosto. O peixe possui barbatanas em forma de asas brancas arredondadas, e acima da cabeça há um símbolo dourado em formato de um losango. Prazer, puraquê. O que é isso? Diz a menina de supetão. Quadro 2. Devolva a minha borduna para a água, ordena o puraquê. Ele flutua sozinho e olha para a esquerda. Quadro 3. Niara parece não ligar para o que o peixe diz. Ela retruca.
Nem te conheço. E diz a si mesmo, baixinho. A água que se mexe e agora um puraquê voador. Quadro 4. Algo chama a atenção da menina. Quadro 5. As criaturas de água que antes a perseguiam agora estão indo em direção à vila. Estão indo para a vila, diz ela. Quadro 6. Decidida, Niara enfrenta o puraquê. Eu não vou devolver. Ela vai me ajudar a espantar aquelas coisas, diz. Quadro 7. Que atrevida, diz o peixe surpreso. Página 24. Quadro 1. Niara então rema em direção à vila. Já está de costas para o leitor. Ei, volta aqui! O puraquê exclama. Quadro 2 e 3. Seus braços seguram firmes o remo, que faz contato com a água. Quadro 4. Niara rema, rema e rema. O céu começa a clarear, mostrando o início da manhã que irá surgir. O puraquê comenta. Isso não é para menininhas. Niara rebate. Eu preciso proteger meus pais. Quadro 5. Ao dizer isso, Niara para e pensa. Quadro 6. A menina olha para o puraquê, sobrevoando sua cabeça e fala. Eu devolvo depois. Página 25. Quadro 1. As criaturas de água estão se arrastando, subindo na escada do trapiche da vila em direção às casas. Quadro 2. Niara olha assustada na direção das criaturas, surpresa por terem chegado tão rápido. Quadro 3. Segurando a borduna em pé e apontando na direção das criaturinhas de água, Niara começa a gritar. Não vão passar, não. Quadro 4, 5 e 6. Uma das criaturas se afasta da borduna e escorre-se a si mesmo da escada em direção ao rio. Página 26. Quadro 1. A criatura se joga, assim se misturando à água. Quadro 2. Niara e o puraquê olham para baixo, sérios. Puraquê comenta. Oh, ele fugiu. E Niara diz. Bom menino. Quadro 3. Niara sobe pelo trapiche, acompanhada pelo puraquê, que flutua ao redor dela. Já é manhã. Quadro 4. Ao ouvir latidos ao longe, a menina vai e para na direção do cachorro. Totó? Quadro 5. Os dois estão andando pela vila. Os moradores estão olhando para Niara. Ao fundo da cena, um cachorro late, abaixado em direção à água. Página 27. Quadro 1 e 2. Eles observam um cachorro latindo, se aproximando do local. O cachorro agora rosna para o que parece ser nada. Quadro 3. Niara então corre com uma expressão tensa, segurando a borduna com força. Quadro 4. Uma senhora idosa e a vizinha de Niara observam sem entender a pressa da garota. Puraquê pergunta a Niara. Por que corre, menina? Eles não podem me ver. Quadros 5 e 6. Niara corre até a margem da vila e para, ofegante. Descansa se apoiando nos próprios joelhos. Tivesse me falado antes. Então ela olha para frente. Página 28, quadro 1. Pessoas aglomeradas próximos ao farol testemunham os estragos causados no farol. Como foi que isso aconteceu? Foi um raio, mana? Oh, meu Deus! Dizem. Quadro 2. Niara se deixa apoiar as mãos na proteção de madeira e exclama junto ao puraquê. Égua! Quadro 3. Niara e puraquê se olham. Então Niara pergunta. Tu não pode ajudar? Quadro 4. Quem usou aquilo foi você, menina. Atira o puraquê. Niara, contrariada, cruza os braços e encara o puraquê. Hein? Mas tu voa. Página 29. Quadro 1 e 2. A menina reflete entre seus botões. Se eu usar aquilo para espantar as visagens... O puraquê continua a flutuar ao seu lado, em silêncio. Quadro 3. Uma misteriosa neblina se aproxima da vila. Quadro 4. Tu não vai conseguir enfrentar todas aquelas visagens, alerta o peixe. Quadros 5 e 6.
Sem palavras ante o desafio, ela encara Puraquê, dessa vez com a expressão suave de quem não sabe realmente o que vai fazer. O que foi? Vai sobrar pra mim, né? Quadro 7 e 8. Eu sei que tu sabes o que eu tenho que fazer para consertar isso. Ela afirma determinada, se virando para encará-lo. Página 30. Quadro 1. O Puraquê suspira. Ah! Quadro 2. Me fala como? Nyara insiste. Quadro 3 e 4. Com uma mão na cintura, a menina dá seu ultimato. Só devolvo se tu me ajudar. E fica encarando. Quadro 5. Mal-humorado, o Puraquê cede. Ninguém merece. Quadro 6. Então vamos embora. Nyara diz ao peixe. Quadro 7. Nyara pisa forte no trapiche, voltando para o barco e segurando a borduna com força. Página 31. Quadro 1. Nyara está na canoa, remando, e o Puraquê flutua ao seu lado. Remando no meio do rio, Nyara pergunta. Falta muito? Ao que o peixe nada responde. Quadro 2. Ela chama de novo. Ei! Quadro 3 e 4. O Puraquê vira para o lado, evitando responder Nyara, e continua ignorando. Quadro 5. Para que lado a gente está indo? Ela tenta outra abordagem. Quadro 6. O peixe alado se limita a olhá-la. Quadro 7. Não vai responder não? Bicho esquisito tu, viu? Quadro 8. A gente tá indo pra nascente, diz ele por fim. Página 32, quadro 1. Nyara está na canoa, olhando para o Puraquê no canto flutuando. Apenas seu rosto aparece, falando. Nós vamos para a casa da Senhora dos Rios. Quadro 2. A mãe d'água? Pergunta com voz trêmula. Quadro 3. Então tu tá com medo, é? O peixe provoca. Quadro 4. Nyara continua remando e olha para o lado enquanto responde. Eu não. Quadro 5. E como que para mudar de assunto, pergunta. Mas e esse negócio aí, hein? Quadro 6. A cena de dentro da canoa mostra apenas a borduna. Pergunto por aqui. Quadro 7. Como isso pode soltar raios? Nyara está de costas olhando na direção do Puraquê, que flutua reflexivo. Ao fundo é uma paisagem de rio e mata, então ele solta. Isso é uma longa história. Página 33 e 34, dupla. O Puraquê era um bom guerreiro e caçador, mas nunca estava satisfeito com sua força. O topo esquerdo mostra a silhueta de um indígena com uma caça e flecha nas mãos. Na busca por mais poder, ele desafiou a Senhora dos Rios, que invocou uma pororoca que quase o afogou. No canto inferior esquerdo, a silhueta do guerreiro está cercada pela floresta e um raio vem na sua direção. Desesperado, rogou aos céus e lhe foi concedido um raio que se transformou em uma arma mágica lançadora de raios, chamada borduna. Mas ao vencer várias batalhas, o Puraquê foi lavar sua borduna no rio e foi transformado em um peixe elétrico. No centro, há uma silhueta mostrando o perfil junto à sombra de um Puraquê. Página 35, quadro 1. O que foi, mana? Está me ouvindo? Pergunto Puraquê, pois Nyara olha intensamente para a borduna em suas mãos. Quadro 2. É mesmo, diz ela olhando para cima. Quadro 3. Nyara segura a borduna com as duas mãos e pergunta, como é que isso funciona? Quadro 4. Alarmado, as asinhas do Puraquê batem rapidamente. Nananina não. Isso não é coisa de menininha. Quadro 5. A expressão do rosto de Nyara é de surpresa. Quadro 6. Agora, irritada, ela rebate. Eu não sou menininha, já tenho 10 anos. Quadro 7. Seu olhar desafia o peixe. Página 36. Quadro 1 e 2. Nyara então se levanta de repente. E a canoa balança. Opa! Quadro 3, 4 e 5.
O remo desliza para a ponta da canoa. Tibum! E cai na água. Mas Niara parece não perceber. Quadro 6 e 7. Ela inclina na canoa que está virada para a esquerda. Ela segura a borduna para baixo. Opa! E tenta achar um ponto de equilíbrio. Página 37. Quadro 1. Depois de um tempo, ela olha para baixo. Parou? A mão direita, a borduna segue firme. Quadro 2. Ufa! Suspira aliviada. Quadro 3. Por aqui, de olhos fechados, também está aliviada, mas pergunta: O que fazes, menina? Ao fundo, parece algumas nuvens ao redor dele. Quadro 4. Niara segura a borduna mais próximo de si e observa com os cantos dos olhos, um pouco receosa, suspirando. Quadro 5. Ela ri com os olhos fechados. Hahaha. Quadro 6. A mão de Niara segura a borduna e sacode. Vap. Quadro 7. O quê? O peixe assustado arregala os olhos. Página 38. Quadro 1, 2 e 3. A garota estica o braço para cima, apontando a borduna para o alto e sacode repetidas vezes. Quadro 4. Ela franze as sobrancelhas impaciente e reclama. Bora! Tem que prestar. Quadro 5. O sol está brilhando forte, em um céu azul claro. O silêncio é quebrado apenas pelo cantar dos insetos. Nada acontece. Página 39. Quadro 1. Niara, desapontada, suspira abaixando a arma. Não percebe o par de nuvens cinzentas que se aproxima. Quadro 2 e 3. Por aqui suspira aliviado. Niara mantém a cabeça baixa, flutuando ao lado dela. Comenta. Ufa! Jurava que ia... Quadro 4. Um grande raio amarelo brilha entre o céu, cercado pelas nuvens cinzas de chuva. Cabum! Página 40. Quadro 1. Ambos olham para trás, para onde o raio caiu, surpresos. Quadro 2. No centro do rio, dentro da canoa, Niara e o peixe alado observam a água se agitar e a chuva começar pelo caminho de onde vieram. Quadro 3. Lá vem ela! O vento canta e a água molha as margens verdes. Página 41. Quadro 1. A gente precisa sair daqui, Niara diz enquanto senta de uma vez na canoa. Quadro 2. A menina olha para o chão da canoa. Seus pés na sandalinha rosa aparecem juntos, encolhidos, e mais na frente, o espaço vazio do remo. Onde está o remo? Ela questiona. Quadro 3. Pingos de chuva caem em seu cabelo e na manga da camisa. Quadro 4. Com o rio cada vez mais rebelde, a garota tenta, em vão, se manter na canoa, que balança cada vez mais. Quadro 5. O barco tomba para o lado e ela acaba perdendo equilíbrio, caindo. Quadro 6. A chuva continua e o barco afunda. Página 42. Quadro 1. Na Campina Verde não há ninguém. O céu agora é azul límpido e as nuvens passam devagar. Poças d'água aqui e ali são o sinal da chuva que afundou a canoa de nossa protagonista. Quadro 2. Perto de uma dessas poças está Niara, deitada de bruços. Ao seu lado está a borduna. Perto de sua mão tem uns pedacinhos de cerâmica. Quadro 3 e 4. Niara começa a despertar. Quadro 5. Ela se vira, abre os olhos e vê o céu. Parece confusa. Quadro 6. De repente, em um pulo, ela se senta. Página 43. Quadro 1. Niara está sentada, com uma perna dobrada e a outra esticada. Ela está em um campo aberto. Ao fundo, há muita mata. Quadro 2. Ainda sonolenta, seu cabelo está bagunçado e seus broches sumiram. Que sono, comenta. Quadro 3. Levei um baita de um tombo na canoa, reclama. Quadro 4, 5 e 6.
É mesmo. Ela vira de um lado para o outro, procurando. Cadê o... No chão, ao lado está a borduna. Meus... Quadro 7. Nyara inclina a cabeça para o lado e suspira. Paz. Que barulho foi esse? Diz. Página 44, quadro 1. Agora, na campina, um pequeno grupo de búfalos pretos, curiosos, olham para ela. Mu! Quadro 2. Nyara, pegando a arma, olha para os quadrúpedes. Quadro 3. Este lugar abraça a borduna, atenta. Quadro 4. A seguir, indaga. Onde está aquele peixe? Quadro 5. Nyara está de costas, sentada, abraçando a borduna, continuando a falar. Eu sabia. Quadro 6. A imagem está mais próxima. Ela está de costas e um pouco encolhida com a borduna, falando sozinha, reclamando. O que eu vou fazer agora? Quadro 7. Atrás dela, um búfalo se aproxima. Ela pergunta para si. Onde é que eu tô? Quadro 8. Ao sentir a aproximação, ela se vira e dá de cara com o focinho de um búfalo. Página 45, quadro 1. Este é o lugar pelo qual muitos já passaram, diz a búfala. Nyara está sentada de costas, olhando para a búfala. Quadro 2. A menina, impressionada, fica sem palavras. Quadro 3. A búfala aparece de frente com o puraquê flutuando ao lado direito. Por acaso uma búfala é mais assustadora que um peixe voador? Ele provoca, irritadiço. Quadro 4 e 5. Nyara regala os olhos. Não é nada disso, responde. Quadro 6. Nyara está sentada com as pernas esticadas na grama. A búfala e o puraquê estão perto dela, a olhando e escutando. Quem é a senhora? Como passou muita gente aqui? Eu não vejo ninguém. Página 46, quadro 1 e 2. Eu sou apenas uma búfala, responde. Há pequenos ramos de folha enfeitando seus chifres. Um par de borboletas sobrevoa a testa do animal. O puraquê flutua ao lado da búfala e pensa. Ela não me tratou assim. Quadro 3. Nyara está de perfil, olhando para a búfala e o puraquê, que estão virados na direção dela. A búfala responde, Nyara. Não tem ninguém aqui agora, mas as pessoas sempre deixam marcas por onde passam. Quadro 4. Nyara está atenta ouvindo a búfala dizer. É só você olhar aí, perto de suas mãos. Quadro 5. Nyara está sentada, com uma perna esticada e outra dobrada, olhando para o chão e tocando em pedacinhos de cerâmica, quase escondidos entre a grama. Quadro 6. Os pedaços de cerâmica estão mais próximos e é possível ver pequenas gravuras marajoara. Nyara está tocando em um que parece um rosto. Página 47, quadro 1. A búfala continua. Olha ali na frente, aquelas ruínas. É possível ver, logo antes da mata densa, outro búfalo comendo vegetação e parte de uma ruína. Quadro 2. As pessoas passaram por aqui em tempos muito diferentes. Assim como você, diz a búfala, enquanto as borboletas seguem voando ao redor dos seus chifres. Quadro 3. Nyara está de costas olhando a búfala e o puraquê, que está flutuando, e então a búfala comenta. Até as árvores derrubadas são marcas deixadas, e essas marcas podem ser boas ou ruins. Página 48. Quadro 1 e 2. Nyara percebe. Eu acho que deixei uma marca ruim. Admite, ao que a búfala se admira. Quadro 3. Nyara está sentada, encolhendo os joelhos no corpo e continua. Eu queria consertar, mas a gente perdeu a canoa no rio. Quadro 4. E como você vai arrumar isso? A búfala pergunta, compreensiva. Quadro 5. Nyara encolhe os ombros e diz. Eu não sei, mas o puraquê disse que a senhora dos rios pode ajudar. Búfala e puraquê observam Nyara falar. Quadro 6. Búfala e puraquê se olham. A búfala pergunta. Tu disse isso? Quadro 7.
Búfala e Puraquê desviam um olhar. Puraquê tenta ignorar a pergunta. Página 49, quadro 1. Niara está sentada na pastagem, com o rosto virado na direção da Búfala e do Puraquê, que estão na sua frente. Ao fundo estão outros 4 búfalos, distraídos, e a paisagem de mata e algumas poças de lama. A Búfala pergunta a Niara: Querida, qual é o seu nome? Quadro 2. Niara. A menina responde rapidamente. A borboleta dos chifres da búfala se aproxima da garota. Quadro 3. O rosto da búfala aparenta calma. Ela diz: Menina Niara, acho que posso te ajudar a chegar na casa da Senhora dos Rios. Quadro 4. Niara está de lado, um pouco curvada. Seus olhos e boca demonstram felicidade ao ouvir que a búfala fala. E ela pergunta, animada: Sério? Quadro 5. Niara está de frente, com os braços, bocas e olhos abertos, falando por aqui que flutua. Ela disse que vai ajudar a gente, sem prestar muita atenção no que a búfala fala. Agora, atrás dele, com o rosto virado para o lado direito, comenta: Só não sei se ela vai querer... Quadro 6. A búfala toma a dianteira e chama a dupla. Venham comigo. Página 50. Quadro 1. O trio ruma em direção à mata. Niara anda animada ao lado da búfala. O Puraquê continua ao seu lado. Quadro 2. Eles caminham juntos e um pouco à frente surgem ruínas. Quadro 3. Niara cantarola feliz. O Puraquê olha para ela e a búfala olha para frente. Quadro 4. Eles chegam a um paredão de árvores, mais densa, onde não há o menor sinal de trilha. É como se fosse proibida a entrada. Página 51, quadro 1. Puraquê está do lado de Niara, flutuando perto de sua cabeça. Eles olham para a frente. Niara está com dúvida e Puraquê com os olhos cerrados. Niara pergunta: Qual o caminho? Quadro 2. A búfala está de costas, olhando o paredão de árvores e responde: Ele não é usado há muito tempo, mas ainda deve dar para ir. Quadro 3. Niara levanta a sobrancelha e pergunta para si: Quanto é muito tempo? Quadro 4. Niara e a búfala estão se olhando, viradas uma para a outra. A menina escuta o que a sábia búfala fala. Você precisa ir seguindo o caminho até uma árvore muito, muito grande que fica na água. Quadro 5. A búfala aconselha: você deve pedir licença antes de entrar. Quadro 6. Licença? Niara pergunta, ao que a búfala responde: Isso mesmo, não se esqueça. Quadro 7. Pedir licença, pedir licença. A menina repete, como que para se lembrar: Bora por aqui? Quadro 8. Antes de entrar, Niara acena para a búfala para se despedir. Obrigado, dona búfala. Página 52, quadro 1. Niara segura um galho, tirando da direção de seu rosto para poder passar. Quadro 2. O galho volta e bate no rosto dela. Zangada, reclama: Ai, esse caminho tá muito difícil. Quadro 3, 4 e 5. Ao contrário da menina, Puraquê está tranquilo. Seu corpo liso toca e passa por entre os galhos facilmente. Quadro 6. Niara, vendo a cena, reclama: Isso é injusto. Quadro 7. Puraquê está em cima, olhando para Niara, que está embaixo, com os olhos fechados, emburrada e resmungando sozinha. Puraquê então fala: É só tu virar uma visagem. Página 53, quadro 1. Visão de Niara andando na mata, com Puraquê flutuando ao seu lado. Niara está de lado e existem árvores nos cantos do quadro e atrás dos personagens. Niara fala: Ai, isso não chega nunca. Quadro 2. Puraquê está flutuando por cima, olhando para frente, e Niara aparece embaixo andando. Puraquê responde: Tu que inventou isso? Quadro 3. Niara e Puraquê estão de perfil. Niara parou de andar e Puraquê pergunta: O que foi agora? Quadro 4. Cena ampla mostra Niara e Puraquê no meio da mata.
Eles parecem pequenos perto da vegetação. Niara está com os braços abertos e com a mão direita segurando a borduna. Ela fala: "O caminho acabou. A gente se perdeu." Quadro 5. Por aqui aparece de perfil. Apenas o seu rosto aparece e está sério. Não. Tenho certeza que o caminho vinha para cá. Quadro 6. Niara está quase de lado, com uma expressão de dúvida e segurando o queixo, pensando. Página 54. Quadro 1. Tu consegue ir lá em cima? Niara pergunta, apontando para cima. Quadro 2. O quê? O peixe parece não entender. Quadro 3. Niara continua apontando para cima, e sem desviar o olhar do Puraquê, continua. Na altura das árvores. Quadro 4. Com os olhos fechados e um sorrisinho, Puraquê responde confiante. É claro que eu consigo. Quadro 5. Niara olha para o Puraquê com cara séria e pensativa. Então vai lá e procura uma árvore muito, muito grande. E o peixe responde. Tá bom. Página 55. Quadro 1. Puraquê está voando na diagonal, em direção à copa das árvores. Quadro 2. Ele olha para os lados procurando algo. Quadro 3. Puraquê chega nas copas, olhando para um lado e escuta a voz de Niara perguntando. Tá vendo ela? Quadro 4. Ele olha para o outro lado e responde. Não! Quadro 5. Puraquê está olhando para a direita, parecendo atento. Olhos e bocas bem abertos e solta. Oh, eu tô vendo! Página 56. Debaixo da árvore centenária há uma nascente. Suas enormes raízes formam verdadeiras paredes. Plantas aquáticas se refugiam nas margens da terra e da madeira. A árvore é tão alta que a mata densa por detrás fica pequena. Do lado esquerdo das grandes raízes há uma canoa virada. Niara e Puraquê aparecem minúsculos se comparado à imensidão da centenária. O peixe diz, chegamos. Há um remo perto deles. Página 57, quadro 1. Niara e Puraquê estão se encarando. É aqui mesmo? A garota pergunta. Quadro 2. Niara dá um passinho para frente. Quadro 3. Puraquê briga com ela. Tem que pedir licença. E ela responde, tá! Quadro 4. Dá licença, vovozinha. Ambos se aproximam da nascente. Página 58, quadro 1. Niara segura a borduna inclinada para a frente, dando um passo com o pé direito à frente. Ela está pisando em gramas. Puraquê reclama. O que é isso? Só sabe pedir desse jeito? Quadro 2. Niara dá outro passo, trocando os pés e rebate. A vovó me ensinou assim. Quadro 3. O pé de Niara está na margem do rio. A ponta dos dedos toca a água barrenta, criando pequenas ondulações. Pequenas plantinhas mururé estão na margem, próximo ao pé de Niara. Quadro 4. As ondas no rio estão na direção de uma plantinha que está fora da água. Uma parte do tronco da árvore samaúma aparece. Quadro 5. As ondas no rio passam pela plantinha, fazendo ela se mover. Página 59, quadro 1. Niara observa com a cabeça um pouco inclinada para o lado. Está com as sobrancelhas franzidas, os olhos um pouco fechados, suspirando. Quadro 2. O olhar de Niara está sério, as sobrancelhas franzidas e os olhos quase fechados encaram a frente. Quadro 3. Niara e Puraquê se encaram. Ele flutua na altura dos olhos dela. Atrás dele, o fundo é verde claro com algumas árvores finas. Niara fala, acho que não tem ninguém. E o Puraquê responde, tu que não pediu direito. Quadro 4. As ondulações do rio estão saindo de um ponto central, perto da plantinha. Quadro 5. Do ponto central das ondas está surgindo uma protuberância. A plantinha está um pouco inclinada. Quadro 6. A protuberância está maior, fazendo a plantinha ficar totalmente inclinada para o lado. Página 60. Quadro 1. Niara e Puraquê olham para o lado. Ela está com os olhos arregalados.
e a boca aberta, enquanto a Senhora dos Rios fala. O que tu quer, menina? Quadro 2. No rio há uma mulher de cabelos longos. Ela é feita de água, da mesma cor do rio. É a Senhora dos Rios. Ela está com os braços cruzados. A metade do seu corpo está dentro da água. Ela está com a cabeça inclinada para o lado, olhando de frente, com as sobrancelhas franzidas. Ao fundo está a plantinha e uma parte do tronco da samaúma. Senhora dos Rios completa. Eu não me meto em assunto de gente. Quadro 3. Senhora dos Rios olha surpresa quando reconhece por aqui. Porém, a sua expressão não é de algo bom. Ela parece irritada. Quadro 4. Por aqui está inclinado para o lado, alarmado. Niara está ao lado dele, com a boca aberta em formato de O. Página 61. Quadro 1. Que besteira tu fez de novo? Questiona a Senhora dos Rios a por aqui, com a mão na cintura. Quadro 2. Por aqui vira a cabeça para o lado, com uma expressão de desânimo. Niara está virada na direção dele, observando desconfiada. Quadro 3. A Senhora dos Rios aponta para a garota, mais precisamente para a borduna que ela segura. Quadro 4. Menina, por que tu estás com isso aí? Ela questiona. Quadro 5. Niara olha para frente com uma expressão espantada. Seus olhos estão arregalados e a boca aberta. Ela se espanta e solta um "Oh!". Quadro 6. Tentando achar as palavras, ela segura com as duas mãos a borduna na posição horizontal. Eu achei no rio e isso... eu acabei destruindo o farol da minha vila. Página 62. Quadro 1. A Senhora dos Rios grita reclamando. A água espirra para todos os lados. Ela está com uma expressão de raiva, com olhos fechados e boca aberta. Quadro 2. Por aqui e Niara estão de lado, encarando a Senhora dos Rios que está mais alta do que eles, como se fosse uma grande onda em pleno rio. Ela os observa furiosa e diz: já cansei de dizer que encantado só se mete em assunto de gente se mexerem com o que é nosso. Quadro 3. Por aqui Niara olha para cima na direção da Senhora dos Rios, que está de frente para eles. Niara continua segurando a borduna e está assustada. Por aqui então fala: mas eu pensava que era a alma de um guerreiro. Quadro 4. Senhora dos Rios está com o rosto inclinado para o lado, com uma expressão de deboche. Uma de suas mãos está na cintura, o outro braço está um pouco levantado, com a palma da mão virada para cima. Então, ela continua a frase do por aqui. Mas acontece que era só uma garotinha que não sabia como usar uma arma mágica. Quadro 5. Por aqui está de perfil com uma expressão de susto. Quadro 6. Ele vira a cabeça para o lado tentando desviar da conversa, mas comenta: pior. Quadro 7. A Senhora dos Rios está com a cabeça um pouco levantada para trás, com expressão de desdém, revirando os olhos. Ao fundo, aparece somente a forma do tronco da samaúma. Página 66. Quadro 1. Por aqui e Niara olham para a Senhora dos Rios, que os encara acima deles, como uma onda, inclinada na direção de Niara. Niara, agitada, pergunta: mas e as visagens? Quadro 2. A Senhora dos Rios, calma, com a cabeça baixa, fala: ah, o que disse? Quadro 3. Niara olha para cima com raiva e responde: os bichos de água. Quadro 4. A Senhora dos Rios se vira, está de perfil, e responde Niara: eles vão embora depois de comer. Quadro 5. Por aqui está olhando para Niara, que observa de braços abertos e decepcionada. A Senhora dos Rios, que boceja em sua frente, meio debochada, e então pergunta novamente: comeu o quê? A Senhora dos Rios comenta para si: é cada uma que me aparece. Página 67, quadro 1. A força de vontade das pessoas. Responde a Senhora dos Rios, procurando algo entre as plantas mururé perto de si. Quadro 2. Como assim? Diz Niara. Quadro 3. Niara está de costas olhando na direção da Senhora dos Rios, que está ao fundo, de lado, mexendo com as plantas mururé. Niara continua perguntando: a senhora não pode ajudar? Senhora dos Rios responde: não vou ajudar quem não respeita todo esse lugar. E Niara sussurra: mas eu... Quadro 4.
Gente, só manda lixo pra cá, responde a senhora dos rios, tirando uma garrafa PET do meio das plantas. Página 68. Quadro 1. Cena ampla mostra o rio, alguns troncos, algumas plantinhas mururé. Senhora dos rios jogando para fora uma garrafa. Mais atrás está Niara, segurando a borduna e o puraquê flutuando. Quadro 2. Niara está suspirando com os olhos fechados. Tudo bem. Quadro 3. Puraquê e Niara estão se olhando e ela decide. Se não vou ter ajuda, é melhor voltar para casa. Quadro 4. Senhora dos rios vê a cena com uma expressão tediosa. Quadro 5. Puraquê está flutuando, quase todo o seu corpo aparece na cena. Niara está olhando para ele enquanto segura a borduna e fala: Eu tô devolvendo isso para ti. Quadro 6. Imagem ampla mostra Niara deixando a borduna na margem do rio. É tua, não minha. Senhora dos rios e Puraquê observam a cena. Página 69. Quadro 1. A borduna cai na água. Quadro 2. Um brilho misterioso envolve o corpo de Niara. Quadro 3 e 4. Puraquê olha assustado e, junto à admirada Senhora dos Rios, exclama: Oh! Quadro 5. Niara olha para o lado com determinação e fala: Eu tô indo salvar os meus pais e o meu lugar. Página 70. Quadro 1. Niara olha para o lado pensativa. Quadro 2. Niara olha para a água e desvira a canoa presa na raiz da samaúma. Quadro 3. A seguir, pega o remo e entra na água. É observada pelo Puraquê e pela Senhora dos Rios. Quadro 4. Puraquê está flutuando por cima da canoa de Niara, enquanto fala: Menina, tu não vai conseguir derrotar eles. O peixe adverte, mas Niara nada responde. Quadro 5. A Senhora dos Rios e Puraquê se olham enquanto Niara, ao longe, está indo embora na canoa. Página 71. Quadro 1. Niara está de costas, longe, remando. Ao seu redor tem a mata, o céu e o rio amarelado. Quadro 2. Tô quase. Ela rema. Quadro 3. Chegando. Ela diz, e vemos o remo tocar na água. Quadro 4. Niara está na canoa remando. Quadro 5. A menina parece distante de seu destino ainda, mas consegue ver a neblina densa cercando a vila. Quadro 6. Niara está de perfil e olha assustada. Página 72. Quadro 1. Niara está apreensiva. Seus cabelos estão voando ao vento. Quadro 2. A menina fecha os olhos e grita para conseguir a coragem mais uma vez. Eu vou conseguir passar. Quadro 3. A garota então faz seu caminho pelo meio da névoa. Quadro 4. Já na vila, Niara sai correndo pelo lugar aparentemente deserto. Quadro 5. Ela corre em direção à sua casa. A menina grita desesperada por sua mãe e seu pai. Página 73. Quadro 1. Niara chega correndo à sua casa. É possível ver o corpo de sua mãe em pé, aparentemente assustada. Niara corre ao seu encontro. Quadro 2. Niara encontra seus pais e sua mãe pergunta: Onde você estava, filhinha? Niara está de costas e o braço do seu pai está apoiado em seu ombro. Ele sorri para Niara. Quadro 3. A mãe de Niara olha para a filha enquanto acaricia o rosto dela. Niara está de lado, sorrindo para a mãe e fala: No rio, mãe. Seu pai apenas sorri e observa. Quadro 4. O pai de Niara pergunta: Como? A neblina não deixa nem os peixes passarem. Niara e sua mãe estão olhando para o pai e ele olha apenas para a menina. Página 74. Quadro 1. Niara percebe em seu pai um olhar abatido, fraco. Ao falar, ele confirma: A gente não consegue sair daqui. Nós estamos sem forças. Quadro 2. Niara escuta um latido longe e fica espantada. Quadro 3. O quadro mostra a casa de Niara. Seus pais estão no pátio, enquanto Niara sai correndo pela abertura. Quadro 4. Niara está atenta aos sons. Quadro 5. O latido persistente faz com que Niara corra ao encontro de Totó, o cachorro caramelo da vila. Quadro 6. Totó está sentado e mesmo Mufino continua a tentar espantar as criaturas que se aproximam dele. Página 75.
Quadro 1. Ei! Niara grita com raiva. Quadro 2. 3 criaturinhas de água olham para Niara, que está sem saber o que fazer. O céu azul e nuvens aparecem atrás delas. Quadro 3. Niara grita novamente e aponta para elas. Vocês não podem fazer isso! Quadro 4. Niara salta por cima das criaturas e sai correndo. As criaturinhas olham na direção dela e ela fala. Vem me pegar! Página 76. Quadro 1. Niara corre em direção ao farol, que aparece longe. Quadro 2. Os pés de Niara estão descendo os degraus. Quadro 3. Niara corre. As criaturas estão atrás dela. Quadro 4. Niara chega na frente do farol e abre os braços encarando as criaturinhas. Página 77. Quadro 1. Uma criatura salta na direção de Niara. Quadro 2. Niara parece estar protegida por uma áurea invisível. A criatura bate na proteção e escorre para o chão. Quadro 3. Há muitas criaturas ao redor da menina. Um grupo a rodeia. Quadro 4. Uma criatura a ataca repentinamente. Página 78. Quadro 1. 2 criaturas conseguem tocar os pés de Niara. Quadro 2. Niara está com uma perna levantada, sacudindo e reclamando. Pode sair do meu pé. Quadro 3. O efeito é imediato. A menina sente as forças se esvaírem e parece cansada. Quadro 4. Mas Niara escuta alguém a chamar de longe. Niara! Página 79. Quadro 1. A Senhora dos Rios se coloca na frente de Niara e expulsa todas as criaturas com o poder de água. E fala. Aguenta firme, Niara! Quadro 2. As criaturas escorrem na água, se misturando a ela. Quadro 3. A Senhora dos Rios fala. Eu não quero ver vocês por aqui de novo. E as criaturas vão embora, como num redemoinho. Quadro 4. A água faz uma pequena ondulação e as criaturas somem de vez. Quadro 5. Senhora dos Rios está de braços cruzados, olhando para Niara, e o Puraquê flutua ao seu lado. Niara fica espantada com a presença de ambos. Puraquê fala. Tu tá bem, menina? Página 80. Quadro 1. Puraquê está na frente. Senhora dos Rios está ao seu lado, olhando para Niara. Niara está assustada e fala. Vocês... Quadro 2. Niara abaixa a cabeça, coloca a mão no rosto e chora. Quadro 3. A névoa começa a se dissipar. A Senhora dos Rios fala. Ei, menina! Olha, o teu lugar está salvo. Quadro 4. O céu está azul, mostra o canto de uma casa e a neblina sumindo. Quadro 5. Mostra o rio e os peixes que começaram a voltar. Página 81. Quadro 1. O céu está azul, mas começa a chover. As árvores balançam um pouco. Quadro 2. A escada do trapiche está sendo banhada pela chuva. Quadro 3. O cachorro caramelo ainda está com a cabeça baixa enquanto pega a chuva. Quadro 4. Totó! O cachorro acorda, espantado enquanto ouve o chamado. Quadro 5. A neblina já passou, Totó. O cachorro recebe carinho de um garotinho da vila. Mais atrás, as pessoas comemoram a chuva que cai. Página 82. Quadro 1. Senhora dos Rios está com o olho fechado, tranquila, falando a Niara. Acho que as coisas já acabaram por aqui. Puraquê está flutuando do lado da Senhora dos Rios e Niara está olhando para ela, compreensiva. Quadro 2. Senhora dos Rios aparece em pé, como uma onda. Puraquê está logo atrás flutuando. Niara a escuta atenta. Eu resolvi te dar uma chance, porque eu não sabia que uma criança poderia ter um espírito tão forte. Quadro 3. Niara e Senhora dos Rios estão de costas. Senhora dos Rios, com o braço levantado e acenando, diz: Não vá desperdiçar. Tchau, tchau. Quadro 4. Ela entra na água. A única forma que se nota é sua cabeça de costas. Quadro 5. Senhora dos Rios some dentro do rio. Apenas uma ondulação é visível. Página 83. Quadro 1. Puraquê e Niara se olham espantados. Quadro 2. Como tu conseguiu convencer ela? Niara pergunta. Quadro 3. Sorrindo, o peixe responde. Eu não fiz nada, foi tu. Ao que Niara olha surpresa. Quadro 4. Puraquê continua flutuando e olha para Niara,
que está de costas olhando para ele. Então o peixe fala: "A minha borduna pode ficar contigo." Quadro 5. Niara sorri sem graça e sacode as mãos na frente do rosto dizendo: "Não, não." Quadro 6. Buraki entra na água e apenas a sua nadadeira ficou de fora, e ele diz: "Então ela vai ficar lá no outro lado." Página 84. Quadro 1. Os pais de Niara chegam no farol. Distantes da filha, não viram nada do que aconteceu anteriormente. "Niara!" A mãe grita e o pai, apontando para a construção queimada pelo fogo, diz: "A gente precisa arrumar isso logo." Niara está de costas para eles. Quadro 2. Sem resposta de Niara, a mãe pergunta: "Niara, viu o encantado na água, foi?" "Eita, menina." Niara está com a cabeça um pouco virada para trás, vendo a sua mãe se aproximar. Seu pai ficou avaliando o farol. Quadro 3. Os pais de Niara chegam perto dela e Niara fica contente e pensa: "Eu não sei se essas visagens vão voltar." O pai de Niara comenta com a mãe: "Talvez seu Jorge vá para a cidade." Quadro 4. A mãe abraça a pequena e seu pai continua a falar sobre o farol. "Vou pedir para ele trazer as peças." E Niara conclui o pensamento: "Então acho que não preciso contar." A menina sorri olhando para o leitor. Fim. Agradecimento. Agradecemos imensamente a todas as pessoas que acreditaram neste projeto. Nossos familiares que nos apoiaram física e emocionalmente, pois em meio a uma pandemia onde muitas coisas parecem incertas, manter-se com coragem e motivado foi um desafio para cada uma de nós. Desejamos que este trabalho traga bons frutos e motive cada pessoa que tiver acesso a ele. Depositamos muita dedicação e carinho em cada traço, cor e palavra. E por fim, agradecemos à Secretaria de Cultura do Estado do Pará e à Associação Fotoativa por acreditarem no valor da arte e das pessoas que a fazem. Seu apoio e compreensão foram essenciais para a conclusão do Projeto Niara. Projeto Niara e o Imaginário Amazônico. Em 2021, o Projeto Niara e o Imaginário Amazônico, desenvolvido pelo coletivo Serendi, foi selecionado pelo edital de artes visuais da Lei Aldir Blanc Pará, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, SECUT, e Associação Fotoativa. O objetivo deste projeto é levar os traços da cultura nortista para as páginas do quadrinho, dando outra forma para as nossas histórias, para que mais públicos tenham acesso a ela e, assim, promover o conhecimento popular através das artes. O que você tem em suas mãos é o resultado de um árduo trabalho de pesquisa de 5 artistas paraenses, comprometidas com sua arte e uma causa: cuidar do patrimônio de um povo. @serendi.pa